Francisca respondeu que está me ouvindo. Bom, hoje a gente vai fazer uma atividade para encerrar essa parte da disciplina. E a partir da semana que vem a gente vai voltar para as aulas um pouco mais expositivas, né? Com foco mais nos nossos textos, tá? Hoje, então, a gente vai fazer uma pesquisa bibliográfica. A gente vai dar uma olhada em que artigos que tem no Google Acadêmico que falem sobre pandemia e direitos humanos. Não precisa ser a pandemia do coronavírus, pode ser qualquer pandemia, mas eu queria que a gente pegasse artigos mais recentes, assim, nos últimos 5 anos, então, de 2015 para cá. Se vocês quiserem um tempinho para dar uma olhada, eu não sei se vocês conseguem ao mesmo tempo. Se vocês estiverem pelo celular, eu acho que isso dificulta um pouco, né? Se vocês estiverem pelo celular, talvez não dê para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas se for pelo computador, dá. Então, se vocês precisarem sair da chamada para buscar o artigo, aí vocês mandam ele aqui no chat para a gente, e aí daqui a pouquinho a gente faz uma discussão sobre esses artigos, sobre o que está sendo feito. Vocês podem procurar, por exemplo, eu acho que vocês vão encontrar mais, pelo que eu já dei uma olhada, né? Eu acho que vocês vão acabar encontrando mais trabalhos sobre políticas que foram implantadas em situação de pandemia para garantir os direitos humanos. Aí podem dar uma olhadinha nisso. Para a gente poder fazer a discussão. Ok? Me dá um feedback, pelo amor de Deus, eu tô falando sozinha. Vaneide tá me ouvindo? Rebeca tá me ouvindo? Ok, então. Oi. Desculpe pelo quê, Vaneide? Pode abrir seu áudio se você quiser falar. Sâmia e Letícia, que entraram por último, hoje a gente vai fazer uma última atividade antes a gente retornar para as aulas no formato mais expositivo e para os nossos textos que estão no plano de ensino. A gente vai fazer uma busca no Google Acadêmico de artigos científicos sobre pandemia e direitos humanos. O que a gente encontra nessa... O que a gente encontra de publicações, né, nesse assunto, né? Provavelmente vocês vão encontrar coisas sobre políticas que foram adotadas para a garantia dos direitos humanos no contexto de pandemia. Não precisa ser só a pandemia do coronavírus, pode ser qualquer outra pandemia que tenha acontecido. Vocês podem encontrar, por exemplo, em relação à pandemia de HIV, sobre a gripe espanhola, sobre
H1N1, vocês vão encontrar, se a gente expandir para epidemias também, vocês vão encontrar como chama, de ebola, tem diversas epidemias possíveis, e aí eu queria que a gente pudesse dar uma olhada para esse cenário. Tentem encontrar artigos mais novos, de 2015 para cá, para a gente poder ver o que a gente tem de material para pensar o que tá acontecendo na nossa sociedade nesse momento. O que a gente tem de inspiração, ou até mesmo se tem algum dado já produzido em relação à nossa situação atual. Pelo que eu vi, pelo menos artigos em português, não tem muitas coisas. Não tem muitas coisas desse assunto atual, né? Tem mais de outras pandemias, mas pode ser que a gente encontre também. Se vocês virem que está muito difícil, a gente pode estender o prazo da pesquisa, né? Em vez de ser de 2015 até agora, a gente pode colocar desde 2010, por exemplo. Aí vocês vão me sinalizando se está muito difícil para encontrar ou não, certo? Ok, então, qualquer coisa vocês. Eu vou permanecer aqui, claro, online, e também, conforme vocês forem me mandando, eu vou lendo também para a gente poder discutir juntos. Então, o que vocês encontrarem, vocês podem me mandar. Professora, desculpa, eu não estava aqui, estava ligado, mas eu terminei não pegando a conversa de início. Os artigos é para procurar com referência à epidemia, né? E aí esse artigo é para a gente dar uma lida, discutir, debater. Isso, isso. Pode ser epidemia ou pandemia e direitos humanos. Ele tem que ter a ver com direitos humanos, tá? Ou com uma situação de desrespeito, ou com uma política que foi criada para garantir direitos. Como a nossa aula só tem 1h30, não vai dar tempo de ler o artigo inteiro. Então, vamos ler o resumo, os objetivos, os resultados aos quais ele chegou. Acho que é uma leitura mais dinâmica do artigo para a gente poder fazer uma discussão e ter uma ideia do que tem produzido atualmente sobre a situação que a gente está vivendo agora. Certo? A Nayane, que entrou agora, você entendeu o que é para fazer? Precisa de instruções? Ok, então. Então, conforme vocês forem encontrando, vocês podem ir mandando aqui e que aí eu leio também o que vocês enviarem.
Letícia, dá uma olhadinha no seu artigo, se o foco dele é na assistência atual, pelo título, né? Eu só tô olhando o título, por isso que eu tô pedindo para você dar uma olhada. Eu vou ler o resumo dele daqui a pouco, mas dá só uma olhadinha se o seu artigo ele está tratando da assistência prestada às pessoas hoje, porque pelo título me parece isso. Ou se ele está falando do momento da epidemia, da pandemia que aconteceu nos anos 80, se está falando desse espalhamento, de alguma ação que foi feita nesse momento do espalhamento, que eu acho que isso é mais importante para a gente agora do que a assistência mesmo. Parece muito legal o seu, Vaneide. Ah, então tudo bem. Então, se é contemporâneo, tudo bem. Eu tô anotando aqui, não isso não vai ser lançado no sistema nem nada, mas eu tô anotando quem tá na chamada, porque a gente tá fazendo um levantamento de quem tá participando das aulas online e quem tá vendo depois no AVA, que a gente consegue ver também quem acessa o material no AVA, né? Então, a gente tá querendo ver, ter uma ideia, né, de quantos alunos estão participando. Sami, se você quiser ler o mesmo que o da Vaneide, não tem problema, pode ler o mesmo. Como eu disse, se você quiser, você pode continuar lendo o mesmo que a Vaneide, não tem problema, mas esse que você mandou também parece legal, da influenza. Ah, eu tô achando alguma coisa esquisita aqui, agora que eu percebi que eu estou sem óculos. Onde será que eu deixei meu óculos? Deixa eu ver se ele tá aqui no meu quarto, em algum lugar. Espera aí, eu vou pegar meu óculos e já volto. Deixei meu óculos aqui. Você deixou lá na mesa. Eu não fui com ele no mercado. Não sei, cadê? Eu tô vendo que alguma coisa esquisita acontecendo. De noite nessa mesa. Não, hoje eu usei ele de manhã, só que agora eu não sei cadê. Deve estar aqui em algum lugar da bagunça do meu quarto. Será que tá aqui na minha cama, pronto pra ser quebrado?
Não encontrei. Não sei cadê mesmo.
Nossa, Sam, eu não sei nem o que falar disso que você mandou. Eu tô perplexa também. Nossa. E acho que o Ebola tem um estigma muito maior do que o coronavírus, né? Porque é feio de ver, né?
Eu estava tentando procurar alguns sintomas, né? Mas eu acho que visualmente é mais incômodo mesmo do que o coronavírus. A pessoa não tem nenhuma alteração física, né? Tem os sintomas claro que se uma pessoa identificar e souber tem, que você tem a doença, vai ter um estigma, sim, né? Mas não tem nenhuma característica física que te identifique com isso, né? Então, eu acho que tem um estigma maior no caso do Ebola. E aí, essa situação de voltar para casa sem ter o que vestir, enfim. Acho que é de pensar se não era melhor ter morrido, né? Eu achei um artigo aqui muito. O final dele é assim. Eu não sei nem que palavra usar para definir, porque ele termina quase fazendo uma prece, assim, sabe? Vamos rezar então para Deus, para o que você acreditar, você reza aí, porque não tem muito o que fazer. Eu vou mandar aqui para vocês verem também. Depois, quando a gente for fazer a discussão, vocês poderem acompanhar. Vocês acham que daqui a uns 5 minutinhos a gente consegue começar a discussão? Se quiserem mais um tempinho, não tem problema. Sem pressão, só para eu saber mesmo.
Gente, vocês não me responderam. A gente já pode começar ou não? Sim, 2 minutinhos? Então tá, 2 minutinhos a gente espera. Gente, eu vou começar falando então desse artigo que eu falei para vocês.
e do que a Samia mandou sobre H1N1, eu achei interessante uma retomada histórica que ele faz. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês poderem ver também. Vocês estão vendo um título de considerações finais? Acho que eu vou abrir ele em PDF, que é mais fácil, que dá para dar zoom e tudo mais. Mais fácil. Era essa tabela aqui que eu queria mostrar para vocês. Esse artigo, um ponto que eu achei muito interessante que ele faz é de um assunto que é o assunto principal que eu queria falar nessa aula. Que a gente está falando disso porque o que tem a ver com a nossa aula, né? Se vocês lembram lá de quando a gente viu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à saúde é um direito, né? Ele está lá descrito nessa declaração e ele está garantido pela nossa Constituição, em teoria, né? Mas na prática, talvez isso não seja tão presente agora com essa situação atual. A gente está vendo isso acontecendo, né? A gente está vendo todos os dias as pessoas falando, não vai ter leito para todo mundo, não vai ter tratamento. Então, independente de você ter condições financeiras para pagar um atendimento particular, não vai ter como atender. Então, o nosso direito à saúde não está tão resguardado assim, né? E aí, essa retomada histórica que o autor faz, esse Costa, ele relaciona essas pandemias que aconteceram com a estrutura sanitária no país, o que se tinha e como que ela evoluiu. Então, lá em 1889, 1890, teve um surto, talvez, de influenza A, tinha esse subtipo H2 ou H3, então ele diferencia um pouco o vírus, não sei se isso se faz tão relevante para a gente nesse momento, mas o que tinha nesse momento? Foi criado aliás, já existia o Conselho Superior de Saúde, que foi substituto à Junta Central de Higiene. A gente vai falar dessas instituições de higiene no país, na próxima aula, inclusive. E aí esse Instituto Vacínico do Império, e o Conselho compreendia a Inspetoria Geral de Higiene e a Inspetoria de Saúde dos Portos. Os setores governamentais eram mobilizados em situações de crise sanitária e decorrência de surtos epidêmicos. As atividades de saúde pública eram de caráter emergencial e temporário, então só tinha em situação de emergência e não era uma coisa permanente. Os serviços eram restritos à manutenção geral da salubridade, com ênfase para as medidas de fiscalização dos portos, habitações populares, comércio de alimentos, de bebidas alcoólicas, e a assistência à saúde era relegada às entidades filantrópicas, não tinha uma responsabilidade do setor público, por isso que, por exemplo, se popularizou muito as santas casas, né? Então, toda cidade, acho que todo estado tem uma Santa Casa, né? Não sei se em todas as cidades, mas todo estado tem pelo menos uma, que eram instituições religiosas, né? Que prestavam essa assistência à saúde e não eram ligadas ao governo, era filantrópica mesmo. Depois, em 1918 até 1920, teve a gripe espanhola, que foi um surto de H1N1, e aí a falta de conhecimento e recursos práticos impediu que o Estado brasileiro reagisse de modo efetivo no controle da pandemia. Os serviços sanitários estavam sendo estruturados, inclusive, pela pressão do movimento Liga Pró Saneamento do Brasil.
A centralização dos setores de saúde tem início com os serviços da quinina oficial e da profilaxia rural, subordinados a essa inspetoria de serviço de profilaxia. O Departamento Nacional de Saúde Pública era um órgão equivalente ao Ministério da Saúde, e ele foi criado em janeiro de 1920. Então, até esse momento, até essa pandemia, não tinha um órgão nacional que regulasse a saúde. Ele era o equivalente ao Ministério da Saúde, e ele só foi criado nesse momento. Depois eu vou procurar um vídeo para sugerir para vocês assistirem depois, fora da aula, né? Mas que fala da gripe espanhola e de várias questões políticas, econômicas, porque ela aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Então, tem muitas coisas envolvidas aqui, inclusive o nome de por que gripe espanhola. Ela não era uma gripe que estava acontecendo na Espanha. Por que o nome dela é esse, né? No vídeo fala um pouco sobre isso. Depois, em 1957, 58, teve a gripe asiática, que também era uma influenza. Com a criação do Ministério da Saúde, em 1953, esse órgão passou a ser responsável pelas atividades do Departamento Nacional de Saúde. O Ministério da Saúde era mantido informado pela OMS sobre a pandemia de gripe e tomou medidas como a abertura especial de crédito, criação e nomeação de uma comissão de estudos sobre a gripe e o planejamento de seu controle, que trabalhava na organização de reuniões com médicos, no planejamento da campanha e determinação de instruções, criação de uma cadeia de laboratórios regionais e estímulo à produção da vacina específica. Gente, eu tô falando aqui, mas se vocês quiserem me interromper em algum momento e falar, é só abrir o microfone aí e fiquem à vontade, tá? Voltei. Certo, então já tinha um pouco mais de estrutura e tinha uma ligação bem forte com a OMS, Organização Mundial de Saúde. 1968 e 69, teve também um vírus de influenza A de outro tipo. Como competência do Ministério da Saúde foi estabelecida a formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, responsabilidade pelas atividades médicas e paramédicas, ação preventiva em geral, vigilância sanitária de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aeroportos, controle de drogas e medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária. Eu acho que dá para perceber de uma forma bastante clara, assim, como que o sistema de saúde a estrutura sanitária mesmo, né, foi se configurando e se tornando um pouco mais complexo e mais capaz de, talvez, atender a demanda mesmo. A gripe russa, então, já nos anos 70, 77, 78, a organização do Sistema Nacional de Saúde e estabelecimento das principais competências das distintas esferas do governo. O caráter centralizador do governo federal mostrava a dicotomia entre as ações coletivas de competência do Ministério da Saúde e as individuais, de atribuição do Ministério da Previdência e Assistência Social. Não existia um comando único em cada esfera do governo, que veio a ocorrer a partir de 1988 com a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, que foi junto com a Constituição. Já que nos anos 2000, 2003, 2004, teve a H5N1, a influenza também, o surgimento de focos da influenza aviária. Essa aqui, eu acho que vocês provavelmente já se lembram, pelo menos, de alguma notícia sobre, né, que tinha alta patogenicidade no mundo, se deu no momento em que o Brasil se consolidava como um grande produtor e exportador mundial de carne de frango. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento organizou um programa oficial de vigilância para a influenza aviária. Então, aqui, como já apareceu um interesse econômico bem claro, então, o Ministério da Agricultura já estava articulado também, não era só uma questão do Ministério da Saúde. O comitê técnico foi criado foi criado um comitê técnico em 2003
para elaborar o plano de preparação para a pandemia de influenza. Em 2005, um decreto presidencial cria o Grupo Executivo Interministerial para acompanhar e propor medidas emergenciais à implementação do Plano de Contingência Brasileiro para a pandemia influenza. Esse plano de contingência, ele é um documento que toda cidade, não só o país, mas toda cidade deveria ter, que é um plano que prevê situações de emergência. Então, considerando considerando o contexto daquela cidade, considerando as características geográficas, características do clima, enfim, diversas características, e também a possibilidade de pandemia, esse documento é elaborado num sentido de, ok, isso aqui pode acontecer. Caso aconteça, o que a gente vai fazer? Para não chegar na hora e ficar todo mundo sem saber como intervir na situação. Então, esse documento, ele é baseado em estudos, claro, né, em dados científicos também, e para que os governantes, as autoridades responsáveis por isso, não precisem, na hora, ter que decidir tudo, na hora ter que vislumbrar as possibilidades, porque já é conhecido, já está descrito, e isso facilita a tomada de decisão. Então, foi criado esse plano de contingência para a pandemia influenza, que, como vocês podem perceber, foi bem frequente, né? Todas assim, de tempos em tempos, ela era um surto de gripe, né? De vírus influenza é gripe, né? E por mais que pareça uma coisa simples, causa muitas mortes, causa prejuízo econômico, causa, enfim, diversos efeitos colaterais. Então, em 2009, essa de 2009 eu lembro mais claramente. A de 2003, 2004 eu lembro de ouvir falar no jornal, assim, mas nem sabia que isso poderia afetar na minha vida. Mas a de 2009 eu já lembro com certeza. Então, esse programa de vigilância de influenza estava em atividade desde 2000, e aí um centro de informações e respostas estratégicas em vigilância em saúde foi implantado em 2006, e a Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, com cerca de 20 unidades de funcionamento no final de 2008. Então, foi implantada ao longo desses anos. A resposta nacional à emergência internacional foi imediata. Então, assim que as autoridades internacionais, a OMS, declarou algum estado de emergência, a resposta do nosso país foi imediata. O Ministério da Saúde divulgou alerta de emergência para os serviços de saúde e para a população, e também criou um gabinete permanente de emergência para discutir, avaliar e adotar estratégias de prevenção e controle e divulgação de informações sobre a situação epidemiológica no Brasil e no mundo. Tudo isso foram estratégias adotadas ao longo dos anos para lidar só com uma epidemia específica de influenza, né? E como eu falei, ao longo do tempo, dá para ir percebendo que a estrutura foi se tornando mais complexa e talvez mais capaz, né, de lidar com a situação. Vocês querem fazer algum comentário a respeito desse assunto, desse tópico? Certo, eu vou continuar então. E o outro artigo, eu vou mostrar ele para vocês também, se vocês quiserem anotar o nome ou algo do tipo.
Tá, o artigo é esse aqui, ó. Covid-19 no Brasil. O que se espera para a população subalternizada? Alguém abriu o microfone? Quer falar alguma coisa? Quer falar, Vaneide? Bom. Eu não tô vendo essa tela, professora. Não tá aparecendo para você? Para vocês, para o restante, tá? Não, para mim não. Rebeca, Sâmia, Letícia, vocês estão vendo? Desculpa. Agora apareceu, Vaneide, ou não ainda? Ai, meu Deus, eu não sei o que eu tô com alergia. Sâmia sim, Vaneide não. Estou vendo, apareceu. Eu acho que deve ser a outra tela que eu tinha compartilhado. Você estava vendo ou não? No início, sim. O que será que aconteceu? Porque eu fiz a mesma coisa. Eu compartilhei. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou mandar. É esse que eu mandei o link para vocês. Esse link que eu mandei antes da Sâmia falar. Pode ser, professora? Por mim, sim. É o único link que eu mandei na conversa. Abre ele aí, então, para você poder conseguir acompanhar, porque eu não sei o que aconteceu. Por que não tá aparecendo? Cadê o meu? Tá aqui. Então, e aí, então, como o título sugere, né, os autores trazem alguns pontos em relação às pessoas que estão numa situação mais vulnerável, né? Pessoas que estão em condição de pobreza, de falta de acesso à saúde, falta de acesso à moradia, né? E ele traz algumas questões mais relacionadas a isso, e de como que até mesmo as recomendações a respeito do coronavírus, da prevenção, elas evidenciam a diferença social existente entre uma parcela da população, que é essa parcela que ele chamou de subalternizada, e outra parcela da população, né? Eu não sei como que está sendo a vida e a rotina de vocês, se vocês quiserem, vocês podem me contar, mas eu faço parte de uma parcela da população que está tendo a oportunidade de trabalhar em casa, né? Então eu não preciso sair da minha casa para nada. O meu único motivo para sair de casa é ir ao mercado. E eu não faço isso com muita frequência. Eu vou a cada 2 semanas, né? Quando realmente precisa, com todos os cuidados. A casa que eu moro só moram 2 pessoas, eu e minha mãe, e nós temos 2 quartos, então eu tenho um quarto, ela tem outro. A gente tem acesso a uma alimentação razoavelmente que atende às nossas necessidades, né? A gente tem acesso à água, saneamento básico, a gente tem acesso a produtos de higiene, de limpeza, né? Se a gente precisasse, por exemplo, se uma de nós duas ficasse doente, a gente poderia isolar, eu me isolar no meu quarto, ou ela se isolar no quarto dela, para que evitasse o contágio de outra pessoa. A gente tem acesso à alimentação, como eu falei, então isso diminui a probabilidade de que a doença seja tão devastadora quanto ela pode ser quando você está. Isso deixa a gente menos vulnerável à doença, vamos dizer assim. Os produtos de higiene, a água, tem tudo a ver com a prevenção também, porque toda a recomendação tanto do Ministério da Saúde até hoje, né? Não sei o que vai acontecer com
nesse novo ministro que vai assumir, mas até hoje o Ministério da Saúde estava dando a recomendação de isolamento social e lavar as mãos, né? E a OMS faz as mesmas recomendações. Então, essas recomendações são recomendações que eu consigo seguir e que uma parcela da população consegue seguir. Mas existe uma parcela da população que não consegue seguir e que não vai conseguir seguir, por diversos motivos. Porque, por exemplo, ela está sendo exigida no trabalho dela de continuar trabalhando, ou porque ela trabalha num emprego que é considerado essencial, e aí, às vezes, ela vai precisar, por exemplo, pegar um transporte público que não está vazio, que não está com possibilidade de manter distância das pessoas, né? Pode ser que essa pessoa, existe uma parcela da população também que não vai ter acesso nem à água encanada. Então, como que essa pessoa vai fazer os procedimentos de higienização para se prevenir? Se uma pessoa dessa família, vamos dizer que todo mundo da família consegue ficar em casa, mas tem uma pessoa que precisa ir trabalhar. Essa pessoa que precisa ir trabalhar, ela está correndo risco de ser vetor da doença e trazer de fora para dentro da casa dela, e a casa dela, às vezes, tem um cômodo que mora, sei lá, 7 pessoas. E aí, como que dá para isolar e para seguir essa recomendação? Né? É essa discussão que os autores trazem. Eu estava escutando um barulhinho de alguém abriu o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Então, professora, falando sobre o meu ponto de vista, por exemplo, eu trabalho em uma clínica odontológica, então é considerado um setor essencial. Então, eu continuei trabalhando durante todo o tempo da quarentena, até hoje. Certo. Só que, por exemplo, o meu trabalho é com marketing, então eu faço redes sociais. Só que eu ainda não, mesmo assim, não fui liberada para trabalhar de casa, por exemplo. Uhum. E o meu pai, ele trabalha na construção civil, então ele trabalha para a prefeitura. E ele também não foi liberado para ficar em casa. Então, por exemplo, mesmo que a minha mãe, que fica em casa o dia inteiro, não saia, não entre em contato com ninguém, a gente está o dia todo entrando em contato com pessoas, por mais que a gente tome cuidado. E tipo, a gente ainda tem a sorte de ter, tipo, 3 quartos. Então, se cada um quisesse dormir no quarto, tudo bem. Mas a gente vai ter contato em algum momento. Então, mas eu ainda acho que mesmo assim a gente ainda é muito privilegiado, porque, por exemplo, ontem de manhã, eu chegando no trabalho, eu vi um morador de rua de máscara, então ele tava de máscara, só que ele tava, tipo, sentado na calçada, tipo, visivelmente com fome. Então, tipo, eu dei comida, café para ele, porque tava fazendo frio, mas eu não sei o que aconteceu com ele depois dali. Então, tipo, provavelmente ele tinha máscara porque alguém deu, mas e aí? Tipo, ele continua morando na rua, ele não tem alimentação. O que vai acontecer com ele se ele ficar doente? Então, eu acho que, tipo, eu acho que a maioria das pessoas dentro do nosso país, elas infelizmente não conseguem seguir as orientações. E aí eu fico, tipo, indignada com algumas pessoas que dizem que a responsabilidade é totalmente da população. Tipo, a minha chefe pediu para todo mundo continuar indo trabalhar, por exemplo, porque para ela, tipo, a única coisa que a gente tem que fazer é se cuidar, tomar cuidado e tal. Tá, a gente até pode se cuidar, mas e quem não pode? É responsabilidade do governo, sim, dar assistência para essas pessoas. Elas não conseguem tipo, sobreviver sem que tudo isso estivesse acontecendo. Imagina agora, porque os restaurantes estão fechados, as pessoas se alimentavam de comida que os restaurantes davam para elas, por exemplo. E até mesmo o fato de ter pouca gente na rua, né? Porque assim, as pessoas até estão saindo para trabalhar, como você falou. Mas, por exemplo, os bares, lanchonetes, restaurantes, as pessoas vão lá, pegam a comida e vão embora. Não pode ficar lá para consumir. Então, até mesmo uma pessoa que ia pedir, porque sempre passa alguém pedindo comida, né? Ou mesmo dinheiro, né? Quando você está num bar, numa lanchonete. Elas não têm mais para quem pedir nesse momento, né?
Então, as pessoas não estão mais lá. Exatamente. Então, tipo, eu achava que a minha situação não era muito boa, mas, tipo, a minha situação ainda é muito boa frente a diversas outras pessoas que a gente não tem nenhuma explicação sobre o que está acontecendo com elas. Porque também não tem ninguém que fale por elas e elas não têm como cobrar. Sim. Eu vi uma notícia, mas eu acho que faz, assim, umas 2 semanas, falando que em São Paulo tinha já uma pessoa, mais de uma pessoa com um diagnóstico que era uma pessoa em situação de rua. Porque até então estava se falando assim: essa é uma doença que as pessoas pobres não vão ter, porque quem trouxe a doença, vamos dizer assim, é quem estava viajando fora do país, né? Quem faz viagem internacional. Realmente, de fato, pessoas pobres, pessoas que estão em situação de rua não viajam, piorou viagem internacional, né? Mas o vírus já está aqui. Então, ele já está circulando no Brasil há algum tempo, não é novidade isso, né? Então, não nada garante que essas pessoas não vão sofrer com isso, que não vão ser contaminadas, né? Então, é uma preocupação importante justamente por isso, porque essas pessoas são as que mais vão ser afetadas quando a doença de fato chegar até elas, que a gente nem sabe se chegou, quando vai chegar, porque a gente não tem teste para saber, né? Quem tá, quem tem ou quem não tem, onde tá. Quando eu falei para vocês que eu li uma parte que eu achei até engraçada, os autores trazem que sobre repensar as ações, né, de esgotamento sanitário nessas áreas, o abastecimento de água como uma condição mínima para todos os cidadãos. Se assim, o direito à saúde é um direito estabelecido, né, o direito à moradia, né, a água não deveria nem estar em discussão, né? É uma condição mínima para que os cidadãos possam ter uma vida, já que a gente tem direito à vida, né? Se também é um direito estabelecido, a água é uma condição para que a gente tenha a vida. Então, acesso à educação gratuita, pública, de qualidade, políticas de promoção de saúde pública e investimento na educação, não quando a gente fala investimento na educação, nesse contexto aqui a gente está falando de pesquisa, né, de produção científica, porque como a gente viu lá no outro artigo que eu mostrei, não é o mesmo vírus, né, mas as medidas de prevenção que são adotadas por H1N1, elas também funcionam para o coronavírus, né? As medidas de higiene, de isolamento social, a estrutura sanitária que a gente precisaria para atender essas pessoas é semelhante, né? Acho que o coronavírus demanda mais UTI do que a gripe, mas ainda assim, nem para a gripe a gente tem estrutura, né? E aí, esse último parágrafo aqui que eu achei, fiquei sem palavras para falar, para dizer. Ele falou assim: por fim, já se sabe que caminhos se levam à política de Estado no Brasil, que por via pensa no capital como única saída, sucateando os direitos e conquistas dos cidadãos, trabalhadores e trabalhadoras que estão nas favelas, periferias e guetos. O que deve ainda ser seguido é a quarentena, como prevenção social, para não alcançar as situações supra. Nos resta a fé e pedidos a Deus, Kavungô, a Obaluayê, eu nem sei ler o nome direito, a Jansu, a Zoane e todos os deuses da terra, saúde para nós e para todos. Eu achei engraçada o apelo dele do final, né? Mas não sei nem se engraçado é a palavra, eu acho que é mais para curioso, porque engraçado não tem nada nessa situação que a gente possa chamar de engraçado, né?
E é isso, é uma questão, o coronavírus, talvez diretamente ele não tenha, essa pandemia, né, talvez diretamente ele não tenha necessariamente a ver com direitos humanos, mas ele está evidenciando muito a falta dos direitos, o desrespeito a esses direitos, né, como que as pessoas estão negligenciadas e tudo isso. Por isso que eu achei importante a gente fazer essa discussão desse assunto com base nos dados que foram produzidos até agora. E vocês, o que vocês encontraram? Quem quer falar do seu? Professora, Pode falar. Ao ler o que eu lembrei do Ebola, né, algo que me chamou a atenção lá foi essa discriminação, né, do fechamento das fronteiras que eles colocaram na parte econômica. Isso prejudicou muito aquele país, e também o sofrimento que eles têm no que diz respeito à cultura deles, né, na hora da morte. Então, a doença se propagou mais ainda porque muitos, eles escondiam os cadáveres para poder fazer todo aquele ritual, né? E a gente viu aí várias pessoas que foram a óbito no corona, né, no Covid, que eles não tinham o direito de fazer aquela última homenagem, que as pessoas têm esse hábito, né, de estar com a pessoa que foi a óbito. Então, assim, achei essa parte também muito interessante, tirar esse direito, né, é uma situação. E voltando às palavras da Letícia aí, tudo bem, a gente tem que se preocupar com essas pessoas, né, que passam por este momento, que estão numa linha muito difícil, mas existe também os pequenos empresários. Eu, particularmente, estou passando por essa situação. Meu esposo tem uma microempresa, ele tem mais ou menos 25 funcionários. Ele já mandou, já tirou, deu as contas para alguns, eles estão trabalhando meio período, meu marido não está tendo serviço. Qual é o ramo da assim, empresa? Só por curiosidade. É uma situação... Oi? Eu perguntei qual que é o ramo da empresa, só por curiosidade. De móveis, né? Eles trabalham com móveis, fabricação de móveis planejados. Entendi. Então, assim, por conta disso, ele teve um dia que ele chorou. Ele chorou porque ele tinha que dispensar alguns pais de família. Mas ele disse, eu não posso fazer nada, porque eu não tenho como. Eu não tenho condição. E a única alternativa será essa. Então, é um sofrimento de um todo, né, pastor? Claro. Do pequeno empresário. Os impactos vão atingir todas as pessoas. Pode ser que eu, por exemplo, cada dia a empresa manda para mim, você vai ficar mais tantos dias de férias. Ficou agora para mim voltar amanhã. Mas cada dia eu recebo uma mensagem pelo telefone. Mais 5 dias, entendeu? Então, há uma doença, não todo, no emocional também, né? No emocional, porque você fica aflito diante da situação. O que vai ser, né? Eu acho que a gente ainda não tem noção. Eu acho que a gente ainda não tem noção de quais vão ser os impactos psicológicos do que a gente está vivendo. Porque, como você falou, essas questões que você trouxe, essa questão de, por exemplo, do pequeno empresário que precisa mandar alguns funcionários embora, ou até mesmo que precisa fechar a sua empresa, né? Que, enfim, que vai se endividar nesse momento. Tudo isso não é uma questão de direitos humanos, é uma questão econômica, né? Mas com certeza tudo isso tem impacto sobre as pessoas, tem impactos psicológicos sobre as pessoas, né? Da mesma forma que talvez essa pessoa que foi demitida, ela está sofrendo agora, né? A empresa e, consequentemente, o dono dela vão sofrer
impactos também por conta da situação toda que está acontecendo. Eu acho que, assim, nesse momento, infelizmente, a gente tem que optar pelas menores perdas, né? Pela situação de menor perda, porque perder todo mundo já tá perdendo, né? Perdendo, quem não tá perdendo familiares, amigos, pessoas, já tá perdendo dinheiro, perdendo emprego, perdendo, enfim, relações, várias coisas, né? E o simples fato, a nossa adaptação a essa rotina nova, eu acredito que já tem impactos, né? O fato de você saber que você não pode sair da sua casa na hora que você quiser para fazer qualquer coisa na rua, você só pode ir se realmente for necessário, porque se você for, você pode estar em risco, né? Então, tudo isso gera impacto na nossa saúde mental também, né? Não é, não é o principal foco dessa disciplina a gente falar dos impactos psicológicos, mas eu tenho certeza que em alguma disciplina dessas, que, por exemplo, psicopatologia, alguma disciplina que tenha mais o objetivo de trabalhar mais isso, com certeza essa pauta é importante. O que mais, gente? Fora a violência contra a mulher, fora a violência contra o direito da mulher, né? Aumentou a violência contra a mulher. Sim. E a gente tem visto, né, professora? Ótima ligação que você fez, tem mesmo. Tem mesmo. As famílias estão ficando mais tempo em casa, né? E aí as situações de violência. Hoje mesmo eu vi uma notícia de feminicídio em Tangará da Serra. Então, os índices aumentaram mesmo, e tem dados já da China, tinha dados de São Paulo já, então tem mesmo evidências de que o isolamento social já mostrou essa consequência, né? Outra consequência também que eu venho pensando, mas essa eu não vi dados, é do uso de drogas, né? Pelo menos as pessoas do meu convívio ou da minha internet, né? As pessoas que eu vejo nas minhas redes sociais, elas estão, apesar de não saírem de casa, elas estão extrapolando no consumo de álcool, de outras drogas que elas têm acesso, como uma fuga mesmo do que está acontecendo, né? E apesar de talvez parecer agora uma boa ideia, isso também tem impactos, né? Isso também tem consequências a longo prazo. Não sei exatamente que consequências vão ser essas, e acho que a gente não está nem vislumbrando exatamente o que vai ser, mas vai ter consequência, com certeza. Falando sobre o aumento da violência contra a mulher e também contra os outros aspectos que a gente já tinha citado, de direitos humanos, eu acho que esse é o tipo de situação que, assim, joga na nossa cara o quanto que a gente está falhando enquanto humanidade. Porque é muito fácil a gente viver o nosso dia a dia corrido, indo trabalhar, fazendo as nossas atividades, e, tipo, fechar o olho para esse tipo de coisa, ver como notícias de jornal e tudo. Mas quando a gente é obrigado a parar para refletir sobre tudo isso, eu acho que a gente vê o quanto que a gente não está avançando como a gente tinha que ter avançado. Então, eu acho que a gente está caminhando a passos muito pequenos, muito pequenos. Porque, por exemplo, assim, há alguns anos atrás, até por conta dos antigos governos, a gente tinha uma preocupação muito grande com as pessoas que estavam na linha da miséria. Então, tipo, a preocupação maior do Brasil era tirar as pessoas da fome, que é basicamente o mínimo que a gente tem que fazer pelos seres humanos. Não tem como a gente pensar o ser humano enquanto saúde, enquanto moradia, enquanto nada, as pessoas estão passando fome. Então, eu acho que tipo, essa é uma coisa tão básica que a gente ainda não conseguiu alcançar. Então, tipo assim, como que a gente consegue seguir enquanto humanidade, tendo crescimento econômico, tendo crescimento tecnológico, se ainda tem gente na miséria? Então, eu acho que esse é o tipo de coisa para a qual a gente não costuma olhar tanto, mas que esse tipo de situação dá a oportunidade da gente refletir. E assim, eu talvez tenha uma análise um pouco romântico-reflexiva, né, sobre esse tipo de situação,
Mas eu acho que todas as vezes que a humanidade passa por situações muito ruins, a gente tem a oportunidade de evoluir um pouco. Então, por Uhum. exemplo, é claro que nada de ruim que acontece, nada vida perdida vai compensar qualquer avanço que a gente tenha. Mas mesmo assim, a gente pode olhar por um lado bom. Tipo, por Uhum. exemplo, depois que aconteceu tanta coisa ruim na Segunda Guerra, a gente teve a criação da ONU, por exemplo. Talvez Aham. seja uma boa oportunidade para a gente pensar sobre essas pessoas que para quais a gente não olha, para situações para as quais a gente não olha tanto diariamente. Uhum. Eu tô entendendo. Eu acho que não é nenhuma visão romântica. O que eu acho que a gente não deve fazer é inferir uma intencionalidade, sabe? Por exemplo, assim, dizer, essa pandemia está acontecendo porque nós precisamos evoluir. Não, ela não está acontecendo porque nós precisamos evoluir, ela está acontecendo porque um vírus se desenvolveu, infectou uma pessoa e passou. É por isso que ela está acontecendo. Não é porque a pandemia tinha intenção. Ela não é uma instituição, uma entidade que pode ter intenções. Mas talvez o que a gente está vivendo tenha como consequência essa reflexão que você está trazendo, né? De pensar o quanto a gente está falhando enquanto grupo, o quanto. Tem um texto do Skinner que eu li durante o mestrado, e que é um texto que eu tenho bastante carinho, porque o título dele é Por que não estamos agindo para salvar o mundo? Por que a gente não está fazendo isso? Sabe? Por que a gente não está trabalhando em função disso? E a resposta, falando assim, de uma forma superficial, a resposta é porque a gente está muito vivendo em função de reforçadores imediatos, de consequências imediatas, né? Vou dizer de uma forma chula, mas de prazeres imediatos, né? De consumo, de relações, de tudo, de uma forma muito mais imediata do que a longo prazo, né? Então, por exemplo, o nosso consumo desenfreado, ele vai culminar na insustentabilidade da vida na Terra, né? A exploração do ambiente da forma como a gente faz vai destruir os recursos naturais a longo prazo. A gente não vive em função dessa consequência a longo prazo. A gente vive em função da consequência imediata, que é ter a coisa, explorar aquela matéria-prima para produzir, por exemplo, roupa, sapato, enfim, o que for que a gente for consumir, alimento em larga escala, tudo isso, né? Então, acho que a gente chega num ponto que talvez a gente chegue muitas vezes nessa aula, né? Mas que, nessa disciplina, de uma forma geral, mas que vai muito além disso, né? Que a forma como o nosso sistema econômico, social e, enfim, funciona, ele nos ajuda a nos comportar dessa maneira, em função de reforçadores imediatos, de consequências imediatas. É mais ou menos por aí. Pode falar. Eu concordo, eu acho que não é graças à pandemia, não é a pandemia, não é graças a ela que a gente tem que fazer, mas eu acho que é a nossa obrigação enquanto grupo de fazer esse tipo de reflexão. E eu sempre discuti muito sobre a nossa responsabilidade pessoal com o que acontece na humanidade. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele sempre insistiu em dizer mas a gente não precisa se prejudicar e abrir mão dos nossos privilégios para que para que o meio ambiente se sustente, para que a humanidade caminhe, porque a ciência vai conseguir unir as duas coisas, unificar. Ele dizia que a ciência teria tempo de fazer isso. E aí, acho que esse tipo de coisa mostra para a gente o quanto a gente não está preparado para o futuro. Então, tipo, apesar da gente já ter, tipo, foguetes, da gente já estar planejando colonizar outros planetas, como a gente espera quando aparece um vírus que a gente não pode controlar. Então, tipo, a gente tem que perceber também que a gente tem responsabilidade de agir agora, não ficar aguardando
a ciência desenvolver, né? Exatamente, porque provavelmente não vai dar tempo. Uhum. Não sabe quanto tempo a gente tem. Então, isso mostra pra gente que a gente não está preparado para o futuro. A gente estava fazendo quantas pessoas, acho que todo mundo estava com planos agora, tipo, para esse ano, para o ano que vem, para esses meses, e a gente teve que parar tudo, tipo, desistir dos nossos planos, deixar para depois, porque aconteceu uma coisa que a gente não estava esperando. Sim. Então, tipo, a gente não está preparado para lidar ainda com certas coisas que jogam na nossa cara coisas básicas que a gente ainda não consegue atender. Uhum. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e ela falou assim: Nossa, não sei por que a gente não planta, sei lá, couve no quintal lá da minha casa. Minha mãe adora plantar, se a gente plantasse. Sim, por que a gente não planta couve no quintal da nossa casa? Por que a gente não tem uma horta na nossa casa, né? Por que a gente não tá preparado? Não tá mesmo. Quando você começou a falar sobre não estar preparado, eu lembrei de um podcast. Eu não vou colocar o link no Ava, porque eu quero privilegiar quem esteve na aula, tá? Então, eu vou colocar o link aqui no nosso chat e eu vou falar o nome dele. Então, quem assistir esse vídeo depois, pode procurar. O nome o episódio é Manual de Sobrevivência ao Fim do Mundo. É do SciCast. Esse episódio, ele fala disso, de estar preparado para o fim do mundo. É de uma forma até meio lúdica que eles trazem, mas aborda situações como essas que a gente está falando. E o vídeo que eu falei que eu ia mandar para vocês assistirem depois também, ele também está aqui no chat. O nome dele é A Gripe Espanhola de 1918, é do canal Nerdologia. Então, ele foi lançado esse mês, no começo de abril, e ele fala um pouco disso. Acho que é legal para a gente fazer essas reflexões da nossa situação atual também. Meninas... pode falar. Eu achei legal esse nome do podcast que a senhora mandou, porque quando a gente pensava que a gente ia ter que se preparar para o fim do mundo, a gente achou que a gente ia ter que aprender a atirar e, tipo, ter metralhador em casa, sabe? Eu não achou que a gente ia precisar, tipo, ter água e poder fazer compra no mercado pelo aplicativo, sabe? A gente estava esperando o apocalipse zumbi, né? Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma gripe. Exatamente, é isso. A gente não Professora, pode falar. Falando no Código de Ética, esse direito que você tem de ir e vir, né? Isso a gente presenciou muito agora, nesse momento. Eu tenho uma amiga que, antes de acontecer o fato, ela foi para a casa da mãe, no Maranhão, que ela mora no Pará. E agora, ela já tem meses que já está por lá, não consegue porque eles fecharam, né? Ela até mandou foto para mim de lá, do policiamento, fechada a estrada, falou, Vaneide, eu não posso sair de casa, não posso voltar. Então, esse direito de você ir e vir, que é um direito que você tem, aqui no nosso código, né, Na nossa de direitos humanos, né? Na nossa e eu achei assim, também, né, professora, e foi tirado esse direito. A gente tem visto muito isso. Lógico, a gente tem que saber dosar as coisas, né? Tem gente que também já complica a situação, né? A gente tem que usar o bom senso. E a questão também que eu vejo do que diz respeito ao seu direito, que é dito que você tem o direito de receber o auxílio, né? Que você tem o direito à segurança. E às vezes as pessoas olham isso, mas o governo está fazendo muito, o governo está fazendo isso, mas isso já é direito seu. Isso você tem esse direito. E muitas vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que isso é algo que você tem o seu direito, que você paga por isso, ao você pagar os impostos, você tem esse direito de ter segurança, não é um favor, você tem o direito uma caridade de ter vestuário, né?
Parece que é uma caridade que o governo está fazendo, Isso. né? Você A tem gente direito tem ao serviço social. Isso. Eu ia falar, mas eu acho que isso é um problema da nossa educação também, né? É isso mesmo. Que a gente não conhece os direitos. É uma falta, assim, de... É muito... É um povo sem conhecimento, né? Se torna difícil. É por isso que muitas vezes temos essa dificuldade que nós temos, né? Porque quando chega lá, você vende seu voto, aí quando é necessário, você não tem como cobrar, né? Você vendeu, você não Exatamente. tem essa Nem quem votou condição, mesmo, né? nem quem votou mesmo, às vezes não tem como cobrar, imagina quem vendeu, né? É bem complicado mesmo. Ó. Tudo isso que vocês estão trazendo é muito relevante. Dosar essa questão dos direitos, sim, tem o direito de ir e vir, tem mesmo, ele é garantido pela nossa Constituição, é um direito que está descrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? De que forma será que esse direito se sobrepõe ao direito à saúde, ao direito à vida, né? Qual desses direitos será que está mais se a gente fosse fazer uma hierarquia, qual deles será que está mais acima? Será que tem alguma maneira de respeitar esse direito de ir e vir e ainda assim manter as condições necessárias para que a doença não se espalhe? São muitos dilemas, né? É um desafio mesmo para quem está tomando essas decisões. E é por isso que elas têm que ser baseadas em dados científicos, né? Porque aí não é simplesmente uma retirada de direito, é uma política, uma ação que foi necessária com justificativa dos dados científicos ou não, ou então ela não faz sentido. Eu acho que além das pessoas desconhecerem muitos dos seus direitos, a gente também está colocado em uma situação de conformidade por tantos anos das políticas sociais terem sido abandonadas, de que a gente não cobra porque a gente acha que nada vai acontecer. Então, pessoas a gente não conhece que desistiram politicamente, digamos assim. Realmente não acreditam que nada de melhor possa acontecer de forma política para o nosso país. Então, eu acho que a gente, infelizmente, já entrou nesse estado de conformidade. Então, por mais que a gente conheça, quantas vezes a gente realmente cobra? A gente realmente vai atrás? Então, a gente não existe porque, tipo, dá trabalho, é burocrático, é complicado. Não vai dar em nada mesmo. Exatamente. Então, eu acho que a gente também já entrou nesse conformismo que é muito difícil de sair também. É difícil. Nossa, porque a gente também já está bem calejado de anos e anos. E não sei, talvez porque tecnicamente nosso país é um país democraticamente jovem, né? Então, tipo, nos anos 80, a nossa redemocratização, eu acho que a gente ainda não tem uma estrutura política e uma democracia bem enraizada, digamos. Ainda não é firme a nossa democracia e, ao mesmo tempo, o nosso conhecimento político também não tem como ser. Então, no caso, eu não sei como que a gente teria que começar a fazer essa mudança, mas eu acredito que ela deveria sair de baixo para cima, digamos assim. Deveria partir de nós enquanto população, esse tipo de cobrança. E aí, eu não sei se deveria, mas talvez seja a única maneira de acontecer. Exatamente, eu concordo. Não é a palavra deveria, mas se a gente não fizer, eu acho que não irá acontecer, infelizmente. Talvez até a gente tenha um posicionamento social melhor, porque a gente teve acesso a conhecimento. Todos nós que estamos aqui somos pessoas muito privilegiadas por termos acesso a conhecimento. Mas a gente sabe que muita gente não tem. Então, como que a gente pode fazer para estar levando mais conhecimento a essas pessoas, para estar informando, para estar fazendo o nosso papel? Porque, assim, apesar de ser dever do Estado estar promovendo educação, se a gente vê que há uma falha nesse âmbito, talvez a gente também possa ter uma mobilização enquanto indivíduo,
enquanto grupo, dentro do nosso bairro, ir até as escolas, ver como está se dando a educação das crianças, por exemplo, está faltando alguma coisa na escola, por exemplo, porque a escola é da comunidade, e a gente faz parte da comunidade, então, ao mesmo tempo que a gente usufrui, eu acho que a gente também tem um certo dever de estar cooperando com eles. Sim, faz sentido. Gente, como já são 10h05, eu vou encerrar a chamada, mas a gente pode continuar essa discussão na próxima aula, porque tem a ver com o assunto que a gente vai tratar na próxima aula também. Para a próxima aula, eu peço que vocês leiam o texto que está no plano de ensino, ele tá como o primeiro conteúdo que seria depois da prova, o primeiro conteúdo do segundo bimestre. Eu vou colocar no AVA o nome do texto, né, relembrar que tem que ler, e vou colocar uma recomendação de um vídeo também, que esse é para a turma toda, mas caso vocês queiram assistir, tem um seriado da Netflix que é documentário, que é o Explicando. Tem um episódio dele que se chama Politicamente Correto. A gente vai assistam esse episódio para a gente poder incluir a discussão no assunto da aula que vem. Mais uma última coisa, quando eu desligo a chamada, vocês também precisam desligar, tá? Porque senão, como tá gravando, o Google fica gravando para sempre, se ninguém desligar. Então, teve um dia desses aí, vocês vão ver na chamada de desenvolvimento, que alguém não desligou, a aula teve 2h30, 3 horas, como é de praxe, só que o vídeo tem 5 horas, porque alguém deixou 2 horas a mais gravando. Então, só para não acontecer nenhum acidente de, sei lá, gravar um áudio indevido de vocês, gravar um vídeo que vocês não estão vendo, enfim, apesar de estar desligado o microfone e a câmera de vocês, mas isso aumenta o tamanho do grupo. Na câmera. Hã? Coloquem a figurinha na câmera do notebook, não se esqueçam. Vou mostrar a minha. Quando eu desligo, eu coloco a minha também. Mas, enfim, para além disso, desliguem a chamada, tá? Para não alongar o vídeo mais do que deveria, certo? Então, um beijo para vocês, até semana que vem. Se vocês tiverem gostado dessa aula, recomendem para os amigos para participarem na próxima. Se vocês não tiverem gostado, recomendem para os inimigos, porque alguém tem que vir nessa aula também, tá bom? Então, beijos. Deixa eu tirar uma dúvida, professora. Beijo, claro. Ah, não, a Selminha já me tirou aqui pelo chat, desculpa. Obrigada. Não, tá bom, tudo bem. Então tá, gente, boa noite e até semana que vem.